Meus amigos, muito bom dia. Quero dizer a vocês, e não é demagogia nem encenação teatral, mas essa é uma das manhãs mais emocionantes que eu tive na minha vida. Sou um melômano, gosto de música desde pequeno. Assisti a Sinfônica Brasileira nascer através dos seus primeiros maestros, um refugiado austro-húngaro, Eugen Zenker, que foi o primeiro diretor artístico, depois o maestro Zé Siqueira, depois Eleazar de Carvalho, mas nunca me comovi tanto com a música como hoje de manhã. Não foi uma exibição, foi uma confraternização através dos acordes, através da música, através do entendimento. Foi uma experiência extraordinária, sobretudo porque, além dos acordes, além da harmonia, além desse esforço da cellista realmente tirando daquele instrumento maravilhoso uma sonoridade quase humana, não é? Tem o sentido educação e paz. E tem a presença do Stefan Zweig em Petrópolis. E Petrópolis é uma cidade, não apenas que ele veio aqui, morou e morreu, não, é uma cidade que soube compreender o espírito de Stefan Zweig. O prefeito Rubens Bontempo, há alguns anos atrás, criou uma escola Stefan Zweig. Existem poucas no mundo. 2 ou 3, parece que uma na França, uma na Alemanha, uma em São Paulo, que é um ginásio, e aqui é de Petrópolis. É extraordinário isso. E agora ele lança esse programa Educação para a Paz, senhora secretária, senhor representante do prefeito, meus amigos, ele lança esse projeto aqui em São Paulo, sob a égide, lembrando a figura extraordinária que foi Stefan Zweig. E eu estou aqui para falar, não sou pedagogo, não sou administrador. Ouvimos aqui 2 preleções admiráveis, cada um na sua especialidade. Eu quero falar um pouquinho sobre Stefan Zweig, que pode ajudar vocês nas aulas, na preparação de atividades extracurriculares, porque eu acho que essa é a grandeza desse projeto, através de atividades coletivas. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre ele e, eventualmente, como todo jornalista, eu sou metido também, eu vou dar alguns palpites e, sobretudo, convidar a imprensa petropolitana, que é muito importante, a participar, porque se a mídia não entra na cultura da paz, ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. E eu quero lembrar a vocês que um dos primeiros prêmios Nobel da Paz, em 1911, foi dada a um jornalista, antes da Primeira Guerra Mundial começar. Em 1911, um jornalista alemão foi escolhido como Nobel da Paz. O Nobel já tinha morrido, mas ele foi escolhido pelo trabalho que ele desenvolveu, criando uma publicação semanal dedicada à paz. Quer dizer, o clima, a guerra começou em 14, mas em 11 o clima já era intenso e o comitê achou por bem lembrar que cabia à imprensa não cantar os hinos guerreiros, não motivar as pessoas para a guerra, para a disputa, para os desafios, mas sim fazer da imprensa a ponte entre as pessoas. Mas eu me dispus a falar sobre Stefan Zweig e eu modestamente vou trazer aqui essa contribuição. Stefan Zweig, quando veio aqui ao Brasil, em 1936, a primeira vez, ele encantou-se justamente com a harmonia, uma harmonia que ele expressou visualmente, vendo, digamos, um país que estava procurando resolver as diferenças raciais, enquanto ele tinha fugido de uma Alemanha que estava estimulando a superioridade racial. Então isso o comoveu, o tocou profundamente a partir do primeiro momento, em agosto
Nós estamos hoje em 26, 27 de agosto. Ele chegou aqui dia 21 de agosto de 36. Depois ele voltou a segunda vez também em 21 de agosto e a terceira vez em 27 de agosto. Portanto, nós estamos precisamente relembrando ele no momento apropriado. E fascinou-se sempre com essa visão que ele tinha da tolerância brasileira, vindo ele da Europa conflagrada, rancorosa, cheia de ressentimentos raciais, e mesmo dos Estados Unidos, onde ele tinha estado, onde os problemas raciais naquela época não tinham sido resolvidos, inclusive hoje não foram resolvidos, como nós vemos lá em Ferguson, no Missouri. Então, ele ficou entusiasmado com isso e quando decidiu, na terceira viagem que veio aqui, na segunda viagem, escrever um livro sobre o Brasil, e ele declara isso, e recomendo que leiam pelo menos a introdução do livro, uma edição de bolso, traduzida pela Cristina Michaelis, que está aqui conosco, jornalista, tradutora, e locomotiva da Casa Stefan Zweig, ela que empurra, eu vou atrás. Então, nessa tradução ele diz: nós temos um dever moral de ajudar aqueles países que estão dispostos a acabar com as diferenças raciais. Por isso escrevi esse livro. Ele diz exatamente, se não são essa formulação, mas esse é o espírito do que ele diz. E ele disse também em 36, quando ele veio ao Brasil, quando ele veio ao Rio na primeira vez, ele encerrou a temporada carioca, era então a capital federal, e fez uma conferência sobre a unidade espiritual do mundo. Vejam vocês, em 36 havia uma guerra civil na Espanha que foi o ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Ele estava falando aqui quando a Espanha estava dividida, e inclusive as grandes potências já divididas, apoiando as duas partes em litígio, em confronto. E ele faz essa conferência, a unidade espiritual do mundo, porque ele acreditava que se o mundo parasse para se entender, para estabelecer pontos comuns, o resto viria depois, com organizações internacionais fortes, que são importantes, porque sem elas não se estabelecem normas de convivência. E essa conferência ficou esquecida durante quase 70 anos, até que descobrimos esse manuscrito, ele vai ser publicado em português. E ele diz isso, quer dizer, nós somos iguais, todos somos iguais, não há diferença. Agora, nós temos que nos aproximar e fazer essa unidade espiritual, não religiosa, não mística, mas o espírito, a alma, tem que se aproximar da outra alma. Né? E o Stefan Zweig não disse isso, não teve essas posturas à toa. Ele, na Primeira Guerra Mundial, em 1914, no início ele foi um pouco, ficou um pouco desnorteado, porque o fervor nacionalista, e a professora Mônica se referiu, o Marcos, representante do prefeito, também se referiram ao nacionalismo, quer dizer, a intolerância com aquele, e o Marcos usou uma metáfora maravilhosa do futebol, né? Quer dizer, por que a gente vai brigar com outro time se ele é exatamente igual? É uma questão de camiseta, de camisa, né? E ele ficou um pouco desnorteado nos primeiros dias ou semanas com o fervor nacionalista. Mas logo depois ele percebeu que aquela matança não poderia levar a nada. E ele aderiu de coração ao pacifismo. Vejam bem, ele vivia em Viena. Viena foi o país que começou a guerra para se vingar do assassinato dos herdeiros do trono. E não foi perseguido. Os textos que ele escrevia, depois ele escreveu uma peça de teatro em verso chamada Jeremias, em homenagem ao profeta, que está muito bem referido no Velho Testamento. Ele nunca foi perseguido, nunca foi censurado.
Também o seu mestre Romain Rolland, um homem extraordinário, um europeu mesmo, francês, falava alemão perfeitamente, biógrafo do Beethoven, a melhor biografia que se escreveu até hoje foi escrita por um francês. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1915, e era o homem voltado para a Europa. Ele queria falar num continente, e falando nesse continente, não admitiria fronteiras dentro desse continente. Nunca foi perseguido, preferiu se transferir para a Suíça, que era um país neutro, para poder ter à sua volta outros intelectuais que vieram de todo mundo. James Joyce, tem uma lista e esse próprio jornalista alemão, Frieden, que foi o premiado do Nobel de 1911, estava lá também na Suíça, todos tentando fazer alguma coisa para acabar com aquele clima guerreiro, aquela matança que não conduzia a nada. O Stefan Zweig, além dessa militância intelectual, poética, ele estava muito engajado, ele escrevia muito, ele acompanhou nos jornais de Viena as negociações de paz, e ele achava que se a paz de 1918 não fosse bem feita, teria uma nova guerra. E foi batata, foi preciso. 21 anos depois do último tiro disparado, 21 anos depois não é nada, na manhã seguinte começa uma outra guerra. Por quê? Porque a paz não foi bem negociada. Então, o importante é aprender a negociar, mas não é negociar, negociar, se aproximar. O que você acha? O que você quer? Ah, você quer isso? Tão pouco, eu vou te dar. Inclusive, professores e professoras, senhora secretária, cada um de nós é um educador, somos pais, alguns são avós, eu ainda não tive esse privilégio, mas fazer exercícios de negociação na sala de aula. Dividir a turma em dois partidos, combinar um partido quer isso, o outro partido quer outra coisa. Agora sentem e negociem, defendam as suas teses, agora tentem fazer com que o outro entenda o seu ponto de vista. A coisa se esclarece, é vivenciada. E o fascinante dessa experiência que vocês que eu vivi hoje, vendo esse projeto, permite toda uma série de coisas, levar as crianças para a Câmara Municipal e ver, eles estão discutindo, mas eles são petropolitanos, eles querem a mesma coisa, por que eles estão discutindo? Por que eles são de dois partidos? Podiam ter pontos comuns, podem até ser de diferentes partidos, mas tem que ter pontos comuns. Né? Eu acho que essa vivência da paz, essa cultura da paz, ela tem que ser colocada no nosso dia a dia, e foi o que o Stefan Zweig procurou fazer em tudo. E foi muito difícil para ele ser um pacifista na Segunda Guerra Mundial, porque o nazismo era uma coisa desumana. O nazismo despertava uma disposição de luta contra esse horror que foi o nazismo, que foram os nazistas, né? Mas ele separou, ele falou, não, falar mal contra o nazismo, lutar contra o arbítrio, a opressão, o racismo, tudo bem, eu não posso fazer apelos para as pessoas pegarem armas. Isso é muito importante para nós entendermos a sua tragédia, porque ele saiu da Inglaterra, onde estava confortavelmente instalado, quando viu que a Inglaterra podia ser invadida pelas tropas nazistas, faltava só atravessar o Canal da Mancha, que tem pessoas que atravessam a nado, né? Alguns grandes maratonistas. Então ele saiu da Inglaterra, veio para o Novo Mundo, achando que estaria longe do conflito, do velho mundo, que se destruía, que se esfacelava. Foi para os Estados Unidos, de lá acertou a sua vinda para o Brasil, para escrever o livro sobre o Brasil. E quando ele estava já
terminando o livro, e o livro já lançado em algumas edições internacionais, os Estados Unidos são atacados em Pearl Harbor, né, e são obrigados a entrar na guerra, e já estavam inclinados mesmo a entrar na guerra, porque o bem e o mal tinham se fraccionado de tal forma que era impossível uma negociação. Então ele percebe que a guerra... E já estava aqui no Brasil, em dezembro de 41, quando o Brasil, por solidariedade pan-americana, declara-se do lado dos Estados Unidos que tinham sido agredidos. O Brasil hospeda a Conferência de Chanceleres em 15 de janeiro de 42, e declara, faz força para que os países da América todos rompam relações com os países do eixo. O Brasil dá o exemplo, a Alemanha foi um dos principais parceiros comerciais do Brasil, mesmo assim o Brasil rompe relações com a Alemanha, e ele percebe que a guerra está chegando, ele fugiu da guerra e a guerra está vindo atrás dele, perseguindo o pacifista. É muito simbólica essa história, não é? E eu não estou inventando, eu não estou fantasiando nada, dramatizando nada. Esses são os fatos. Aliás, a função do jornalista é trazer os fatos e narrá-los de uma forma que possa chamar a atenção. E ele sentiu que a guerra estava chegando aqui. Quando descia ao Rio, via os exercícios de blackout, né? No Rio de Janeiro nós tivemos blackout, eu lembro perfeitamente, praia de todo o litoral, de noite não se acendia as luzes, as casas tinham cortinas, os automóveis, a luz só baixa, em suma, toda uma série de coisas para evitar que os submarinos pudessem chegar aqui na costa. Ele percebia, a guerra está chegando aqui. E ele matou-se porque a guerra chegou aqui. Isso é muito importante quando vocês peguem a coleção dos jornais. No dia 18, ele matou-se de 22 para 23 de fevereiro de 42. No dia 18 de fevereiro, 4 dias antes, né, as manchetes de todos os jornais, inclusive os de Petrópolis, dizendo que o primeiro navio brasileiro tinha sido torpedeado por submarinos alemães. Manchetes garrafais. Percebeu que o Brasil ia entrar na guerra, era inevitável. Então, dia 18, era a quarta-feira de cinzas, ele decide que vem ao Rio na sexta-feira para acertar algumas coisas com seu advogado, que eram as disposições testamentárias. No sábado ele arruma a papelada toda e no domingo à noite ele e a mulher se matam. Quer dizer, está evidente, eu não tenho provas, ele não deixou nada escrito, mas a aproximação brutal, veloz da guerra o levou a apressar uma decisão que aparentemente ele já tinha tomado, ou pelo menos vagamente tomado, porque quando ele faz a autobiografia, a gente percebe ali que é uma prestação de contas, mas mesmo assim, nada indica que ele ia tomar essa decisão tão cedo e tão logo, e tomou. Quer dizer, ele é uma vítima, o pacifista foi uma vítima da guerra, e isso é um preço que se paga. Os guerreiros não gostam dos pacifistas, porque os guerreiros vivem da guerra. São os profissionais da guerra, são aqueles que disputam, aqueles que se impõem, que brutalizam. Eles não gostam dos pacifistas. E o Stefan Zweig o pacifista foi a vítima da entrada do Brasil na guerra. Daí porque apressou, inclusive, vejam o paradoxo, o suicídio dele foi tomado como um protesto contra o nazismo, e de fato foi, né? Mas era um protesto contra a guerra. Ele não queria que o Brasil, que ele adorava, entrasse na guerra, mas era inevitável. E ele não queria assistir isso aqui. Matou-se.
Então, essa proposta maravilhosa que o prefeito Rubens Bontempo, que a Secretaria de Educação, que os senhores e as senhoras diretoras das escolas estão fazendo, é extraordinário. E o Stefan Zweig naturalmente a figura inspiradora. E Petrópolis tem que ser o lugar, tem que ser a capital brasileira da paz. Tem que ser uma experiência repetida todo ano, chamar a mídia nacional, fazer experiência, chamar os times de futebol para tocar as camisetas, as camisas. Em suma, nós temos que vivenciar a paz. Eleições são processos naturais de troca, de mudança, mas não pode ser uma violência contra o outro que pensa diferente. Esse direito nós temos que dar. A unidade espiritual do mundo compreende diferenças de pontos de vista, de percepções. Eu queria compartilhar com você essa experiência maravilhosa que eu tive hoje aqui. Primeiro com essa exibição musical tocante, depois com a palestra tão tecnicamente bem apresentada da professora Mônica, depois o Marco Santiago com essa exortação pacifista extraordinária. Meus parabéns, já lhe disse, preciso aprender consigo a falar em público. E agora, tendo essa oportunidade de professores, todos nós somos alunos, todos nós somos um pouco professores, de viver o ponto de partida de um processo que realmente pode transformar o Brasil. E eu convido a vocês que transformem o Brasil a partir de Petrópolis. Muito obrigado.